Olá, seja bem-vindo e vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é passo a passo de costura. Eu vou mostrar o corte e a costura do vestido evasê que eu modelei no vídeo passado. Se você perdeu, se você não assistiu esse vídeo ainda, procura aí que tem aqui no canal para você acompanhar também todo o passo a passo de modelagem. Estou trazendo muito conteúdo bacana aqui para o canal e eu quero pedir para que você incentive, ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo e também deixando o seu curtir aí no vídeo. Então, se não é inscrito, se inscreve aí para você não perder as novidades que rolam por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender passo a passo o corte e a costura dessa peça que ficou maravilhosa. Bem, pessoal, aqui vamos ao corte dessa peça. Eu vou utilizar para fazer esse vestido uma tricoline. Essa aqui é uma tricoline com elastano, um pouquinho de elasticidade. Eu estou usando 1,40 m. Meu molde aqui é compatível com o tamanho M. Vou utilizar também essa malhinha aqui para forro, porque eu vou forrar a parte da saia. O colete eu vou forrar da própria tricoline. Então, aqui não tem segredo nenhum, os moldes estão tudo certinho com margem de costura. Eu só vou espalhar o tecido aqui na mesa e vou posicionando os moldes e fazendo o corte. Aqui eu vou iniciar cortando a parte da saia, vou iniciar cortando a parte frente. Já posicionei aqui certinho o tecido, venho com o meu molde, coloco aqui certinho, vou prender com alguns pezinhos que eu tenho aqui. E vou fazendo o corte bem rente com o molde. Só preciso seguir a bordinha mesmo do molde. Já tirando aqui a parte da barra, e agora aqui eu vou seguindo pela lateral do molde. Já finalizando aqui a parte frente, vou retirar aqui da mesa e vou cortar agora a parte costa da saia. Sempre que a gente tem uma peça para cortar que tem assim as partes maiores, como é o caso aqui que tem a saia, é sempre bom começar pelas partes maiores. Então, aqui já posicionei certinho, da mesma forma que eu fiz com a frente, e vou fazendo o corte também rente com o molde, da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Vou puxando aqui, sempre posicionando o tecido para que vocês consigam acompanhar melhor aí no vídeo. Centro-costa, estou já finalizando aqui, centro-costa. E agora eu venho para a lateral também aqui da parte costa para terminar o corte aqui da parte da saia. Prontinho aqui, agora eu vou para as partes menores dessa peça, que é a parte de cima, né? A parte do colete. O colete vai ser forrado do mesmo tecido, então aqui eu vou fazer uma outra dobra no tecido, vou começar aqui pelo meio frente, fiz uma outra dobra, porque assim já vai sair a parte principal, a parte de fora e o forro também. Por isso que vocês estão vendo aqui, o tecido estava dobrado e eu dobrei mais uma vez. Então, posiciono aqui certinho o meu molde e venho fazendo o corte, também seguindo a bordinha aqui do molde. Já cortando aqui, finalizando a partezinha aqui da cava, próximo da alça. Vou abrir aqui no meio, porque vai ter uma costura para colocar as azelhas dos botões. Vou fazer uma outra dobra e vou encaixar agora a parte lateral frente do colete. Nessa parte, nesse espaço aqui, eu posso aproveitar e já cortar essa lateralzinha aqui da frente do colete. Posicionando certinho, eu já venho fazendo aqui o corte também, sempre seguindo a borda do molde. Por isso que eu aconselho sempre quem está iniciando, coloca a margem de costura no molde, porque quando você vem fazer o corte aqui, fica bem mais prático. Vou fazer aqui outra dobra e vou cortar o coletezinho costa. Estou aqui procurando uma posição que fique mais certinha para cortar. Só aparando um pouquinho aqui essa sobra. Vou virar aqui para o outro lado, porque vai ficar mais confortável para a posição que eu estou aqui, para cortar. Só dando uma arrumadinha melhor aqui, ó, virei o molde.
mas na verdade não faz diferença. Aqui é só para poder encaixar melhor no tecido e também para a posição que eu estou aqui na mesa cortando. Abri aqui no centro costa, ó. Assim eu já tenho todas as partes também do forro do colete costa. Nesse restante aqui eu vou posicionar a faixa. Posicionando aqui certinho, eu já venho fazendo o corte. Finalizada aqui a parte da faixa, nesse pedacinho eu vou cortar algumas tirinhas que vai servir para fazer a alça e para fazer as azelhas também. Eu estou cortando tirinhas aqui de mais ou menos 2 centímetros, 2,5 a 3 centímetros. Vou cortar 4 para as alças e vou cortar mais uma para fazer as azelhas. Finalizado aqui as tirinhas, agora eu já estou aqui com a parte do forro, costa, espalhei aqui a malha e dobrei o molde na altura do forro. Lembrando que o forro não pode ser muito comprido, porque ele tem uma fenda no centro-frente, para não ficar mostrando o forro. Então, eu medi aqui mais ou menos a altura que eu queria e dobrei o molde. Aqui a parte costa eu dobrei na mesma altura da parte frente. Já estou aqui finalizando o corte. Cortando o centro costa do forro e agora a lateral. Dessa forma, tenho aqui tudo prontinho, só levar para a máquina e fazer a costura, a montagem da nossa peça. Bem, pessoal, aqui vamos iniciar a montagem da peça. Eu vou começar aqui pelas alças, já estou aqui com as tirinhas que eu cortei, ó, várias tirinhas, e vou fazer aqui como uma espécie de reata. Faço 2 dobras, dobro as bordas para o meio da tira, e depois eu dobro novamente. Vai ficar dessa forma, ó. As pontinhas para dentro, as bordas para dentro. Agora eu venho aqui para a máquina e passo a costura, formando aqui o pesponto da alcinha. Vou fazer isso com todas as tiras das alças e vou fazer também com a tirinha que vai servir para as azelhas. Venho dobrando aqui tudo certinho e passando o pesponto bem na bordinha dessa tira. Finalizando aqui, já estou finalizando o das azelhas, ficou dessa forma, ó. Agora eu vou cortar para as azelhas pedaços de 5 centímetros. Então, eu dobro aqui e já vou cortando, ó. Tenho aqui 5 pedaços, que vai servir para fazer as 5 azelhas. Aqui no centro-frente da parte do colete, eu já venho aqui posicionando, ó, faço a primeira dobra assim na tirinha e posiciono aqui 1 centímetro abaixo do decote. Agora eu vou marcando aqui as outras e vou passando uma costura para deixar fixa aqui no centro-frente. Aqui eu vou medindo de 4 em 4 centímetros e vou posicionando e costurando as outras azelhas. Vou fazer isso com todas, até chegar lá na cintura do colete. Sempre medindo aqui com a fita, para deixar tudo certinho, com a mesma distância. E aí, vou só repetindo o processo. Dando uma ajudinha aqui com a ponta da tesoura. Sempre medindo e passando a costura para fixar, deixar ela bem certinha aqui, bem posicionada aqui no centro-frente. Estou finalizando aqui, já estou fixando a última. Veja que a última já ficou aqui também, ó, bem próximo à cintura. E agora ficou dessa forma. Eu já venho aqui, ó, ficou certinho aqui as azelhas dessa forma. Eu já venho aqui e posiciono esses recortes da lateral. Partezinha lateral aqui, que é o recorte princesa. Então, eu já junto aqui direito com direito e vou encaixando bem aqui nesse recorte. Se você tiver alguma dificuldade, eu recomendo que você alinhave ou coloque alfinetes. Porque essas partes, eu já estou fazendo aqui com todos os recortes, essas partes precisam encaixar certinho. Feito isso, ficou assim, ó, todas as partes já costuradas do recorte.
Aqui eu vou colocar agora direito com direito e já vou passar a costura fechando aqui, unindo o decote. Posicionando aqui certinho, eu já trago para a máquina e já faço essa costura aqui do decote. Passada aqui a costura, finalizo aqui certinho com retrocesso. Feito isso, eu viro aqui, ó, para o lado e vou passar um pesponto rente. Esse pesponto vai ficar aqui para a parte do forro, do forrinho aqui do colete. Feito isso, ó, o pesponto ficou dessa forma. Vai ficar aqui virado para a parte interna. Agora, eu já vou posicionar aqui as tirinhas, as duas tirinhas da alça. Já vou posicionar aqui e costurar, deixando elas encaixadinhas aqui, fixa no centro aqui, né? No finalzinho da cava. Passei a costura fixando, ficou dessa forma, ó. Agora, eu viro aqui essa parte, viro bem, encaixando bem certinho e passo a costura, prendendo as alcinhas, né? Prendendo as duas partes, paro e viro aqui fazendo a costura da cava, né? Dessa parte aqui da cava. Venho costurando aqui até o final, finalizo com retrocesso também. Feito isso, eu vou fazer aqui alguns piques para soltar esse tecido. Sempre que tem essas partes assim curvas, a gente precisa fazer esses piques para soltar o tecido e não ficar repuxando. Tiro o excesso também aqui em cima. Agora, viro aqui, ó, essa parte do centro-frente e vou costurar o forro com a parte principal. Só encaixo aqui certinho e passo a costura com a margem de 1 centímetro, fechando todo o centro-frente até chegar aqui na parte da cintura. Finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó. Desvirar aqui, certinho aqui, as azelhas, tudo certinho. Vou fazer esse processo para o outro lado, mesmo processo. Feito aqui o processo, ficou assim, ó, as duas partes, certinho aqui à frente. E agora eu venho aqui para a parte das alças. As alças eu já medi, inclusive já cortei ali de um lado. Ficou 34 centímetros a medida, mas eu vou cortar com 35 por conta do centímetro de margem de costura. Então, eu corto aqui as duas com o mesmo comprimento, aparando aqui a outra. E agora eu venho aqui para a parte costa, para fazer a marcação da posição que vai ficar essas alças. Eu dobro assim, ó, deixo 2 centímetros aqui para a lateral e faço um pique de marcação. Feito isso, eu agora venho aqui com a minha alcinha e eu vou costurar uma alcinha aqui distante da outra para ela ficar abertinha, né? Com um espaço entre uma e outra. Então, aqui, ó, com a costa posicionada, eu venho com uma das alças e posiciono aqui mais ou menos 1,5 centímetros afastado do pique de marcação. Trago aqui para a máquina e já venho passar uma costurazinha aqui prendendo. Ó. Me certifico de que ela não está torcida. E essa outra que eu estou posicionando aqui, eu estou colocando mais ou menos com a mesma distância, 1,5 centímetros de distância do pique que eu fiz de marcação. Passada aqui a costura, ficou assim, ó, mais ou menos uns 3 centímetros de distância entre uma alcinha e outra. Agora, já venho aqui com a parte do forro, posiciono aqui em cima, direito com direito, e passo aqui a costura unindo essas duas partes. Aqui eu sigo a margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei a hora que eu estava fazendo o molde. Finalizo aqui com o retrocesso, já viro aqui para o outro lado e venho fazer o pesponto rente. O pesponto ele vai ficar aqui em cima do forro. E venho aqui passando o pespontozinho rente, rebatendo aqui essa sobra de costura e dando um acabamento melhor aqui também para essa parte do forro. Finalizado o pesponto, vou tirar aqui da máquina, mostrar como ficou.
ficou assim, do lado do forro, ele vai ficar para a parte interna. Esse pesponto, ele não fica aparecendo. Próximo passo agora vai ser fechar aqui a lateral. Vou fechar aqui, colocando as duas partes, direito com direito, e vou fechando aqui a parte principal e também o forro. Inicio aqui pela parte da cintura, com a mesma margem que eu deixei lá no molde, e trago aqui até o encontrozinho das cavas. Essa costurazinha aqui é importante, ficar bem centralizada, né? Bem apoiadazinha uma com a outra, para ficar com acabamento bom aqui na peça. Tô seguindo aqui com a costura até a cintura aqui do forro. Finalizado, vou mostrar aqui como ficou. Ó, ficou dessa forma, certinho aqui o encontro das costuras. E eu vou fazer agora esse mesmo processo para o outro lado. Aqui tem a metade, né, do colete, eu vou para o outro lado. Aqui, ó, já fiz o processo nas duas partes, então eu vou posicionar aqui uma frente com a outra e vou passar uma pequena costura juntando aqui essas duas partes, só para fixar aqui o centro dessas duas partes. Ficou dessa forma. Agora eu vou separar aqui, ó, essas partes eu tenho que passar ferro, deixar tudo certinho. Mas antes de passar ferro nisso aqui, eu vou passar aqui já a costura fechando as faixas, né? As duas partes da faixa. Aqui tá uma parte inteira e eu tô dividindo aqui para ficar duas partes essa faixa. Aqui eu tô passando a costura, fechando a lateral da faixa. E aí, vou passar uma costura agora aqui no finalzinho dela. Uma das pontas fica aberta, que é para eu conseguir desvirar. Aparando aqui o excesso. Vou deixar aqui para desvirar. Vou repetir o processo com a outra. Ó. Já tá aqui, preparadinho. Agora, eu vou para a parte da saia e vou começar fazendo a pence. A pence já está marcada, já marquei lá. Também já passei aqui a costura, o acabamento de overlock nas laterais dessas partes. Ficou certinho aqui a minha pence. Eu já venho aqui, coloco uma frente com a outra e vou passar a costura. Eu vou fechar aqui 35 centímetros. O restante vai ficar aberto para a fenda. Aí você pode colocar a medida que você quer exatamente que fique aberta. No meu caso aqui eu medi, foi 35. Tô juntando aqui as duas partes, passando a costura com margem de 1 centímetro. E aqui eu vou medir para deixar certinho esse fechamento com a altura dos 35 centímetros. Faço um retrocesso. E aqui ficou dessa forma, ó. Aqui tudo isso vai servir para a fenda. Agora eu vou separar aqui e vou para a parte costa. Parte costa, também preciso fazer as pences. Vou começar aqui fazendo as pences, que já está marcada, da mesma forma que eu fiz na parte frente. Então, aqui eu vou fazer a pence e depois eu vou fazer também o fechamento do centro costa. Fazer o mesmo processo aqui para o outro lado. E agora eu venho aqui para fechar o centro costa e eu vou deixar aqui um espaço para o zíper. O espaço do zíper eu vou deixar 20 centímetros. Meço aqui, ó, da cintura para baixo, eu meço os 20 centímetros. E aí, se precisar depois, eu ajusto essa abertura, mas creio que não vai ser necessário. Pego aqui os 20 centímetros e daqui para baixo, né, para a barra, eu vou fechar tudo com a margem de 1 centímetro. Que eu já estou chegando aqui com a costura na barra, finalizo com o retrocesso. E aí, todas essas partes aqui, agora eu vou passar ferro, tudo certinho. Essa parte aqui do colete, principalmente, deixar tudo arrumadinho as costuras. Bem, e aqui eu já passei ferro, aqui a parte das faixas, tá tudo certinho. Passei ferro também aqui na fenda, no centro frente, passei abrindo as costuras.
Passei nas pences também, aqui, ó, as costuras por dentro do colete. Já tá tudo certinho. E vou continuar agora fazendo a costura aqui, primeiro fazendo o acabamento dessa fenda. Eu vou passar aqui um pesponto, formando o acabamento aqui do centro-frente. Trago aqui para a máquina e vou passando o pesponto com a margem de 1 centímetro. Venho passando aqui até o finalzinho da fenda, paro com a agulha para dentro do tecido, giro aqui a minha peça e faço o cantinho aqui para descer na margem do outro lado. Continuo aqui, ó, só passando a costura com a margem de 1 centímetro até finalizar aqui na barra. Já vou mostrar aqui o cantinho em cima como ficou. Ficou assim, ó, os cantinhos quadrados. E aqui foi o acabamento dessa fenda. Agora eu venho aqui para a lateral para fazer a colocação da faixa. Eu já encaixo aqui a faixa, deixo 1 centímetro de distância para a cintura e passo uma costurinha aqui prendendo. Na verdade, eu não vou passar a costura prendendo. Eu já vou pegar aqui, ó, a outra parte, que é a parte costa, já posiciono aqui e passo direto a costura, fechando a lateral e também já fixando a faixa aqui do lado. Vou seguindo aqui a margem de costura que eu deixei lá no molde. Venho aqui encaixando bem as duas partes. Vou descer com essa costura até finalizar aqui na barra. Ficou o encaixezinho lá da faixa. Eu já tô fazendo aqui o fechamento do outro lado também. Para esse outro lado eu comecei ali pela barra e vou seguindo aqui até a altura da cintura. Chegando aqui, ó, próximo da cintura, eu já vou encaixar também a faixinha com a mesma distância de 1 centímetro para chegar na cintura. E ficou dessa forma, ó, um espaçozinho aqui para eu encaixar o colete do vestido. Já venho aqui com esse colete, posiciono aqui o direito do colete com o direito da saia e vou passar a costura aqui, ó, unindo o colete com a cintura da saia. Essa parte aqui de costura lateral, temos que ficar atento para ficar realmente encontrando, né, as costuras, uma costura com a outra na lateral do colete e da saia. Aqui no centro-frente também é importante ficar bem centralizado, parte dos botões com a costura da fenda. E eu vou encaixando, ó, e já finalizando aqui na outra parte costa. Vou desvirar aqui pro direito da peça. Ficou dessa forma, ó, as costuras laterais aqui todas se encontrando. Ficou tudo certo aqui com essa parte. Agora eu vou para a parte do forro. O forro, eu já passei o fechamento lateral lá na overlock, porque é um forrinho de malha. Só a parte costa, que eu passei o overlock só de acabamento e vou passar uma costura aqui no meio, fechando, porque para embutir, para juntar com a parte do zíper, fica melhor passando uma costura aqui na reta. A partezinha aqui da lateral eu já diminui um pouquinho a frente, por conta da pence, né, que eu não vou fazer. Aqui eu tô medindo para deixar um pouquinho a abertura aqui do zíper um pouquinho maior, uns 2 centímetros maior que a do vestido. Feita essa medida, já venho aqui, ó, e passo uma costura reta, fechando esse forro da parte costa. Ficou dessa forma, ó. Agora eu vou trazer o forro aqui para a cintura do corpinho aqui do vestido para costurar. Aqui na parte costa vai sobrar um pouquinho por conta da pence que eu não fiz. E depois eu passo lá na overlock só retirando esse excesso. Porque por ser de malha realmente não era necessário fazer a pence. Vou juntar aqui, ó, certinho, tá? Para ficar bem embutidozinho para a parte de baixo e venho passando a costura. Vou arrumando bem aqui para ficar também certinho as costuras, ficar se encontrando as costuras laterais.
já finalizando, ó, ficou dessa forma. Esse excesso eu vou passar lá na overlock para retirar. Aproveitando, já passo aqui nessa parte também aqui do meio, ó, do colete, que tá sem acabamento de overlock. E eu vou passar lá na overlock para voltar para colocar aqui o zíper no centro costa. Já passei lá o acabamento, ó, tirando o excesso, a parte aqui do forro. Tirei o excesso e passei unindo, juntando as duas partes, né? Do vestido com o forro também. Aqui no finalzinho eu vou fazer um pique para soltar o tecido. Esse pique eu vou fazer aqui, ó, tanto no forro como também na parte principal. Isso vai soltar aqui o tecido para que eu consiga colocar o zíper. Ó, o mesmo pique que eu fiz no forro, eu vou fazer agora no tecido também, na parte principal do vestido. Feito aqui o pique, ó, agora já ficou assim o tecido. Isso aqui vai me possibilitar colocar o zíper normalmente. Para a colocação do zíper, eu vou colocar aqui ele com o cursor para baixo. Estou usando aqui um zíper comum. Posiciono assim, ó, com o cursor para baixo e vou passar uma costura primeiro na bordinha do zíper, só para deixar ele fixo aqui na posição. Depois é que eu vou passar uma outra costura mais próxima aqui aos dentinhos do zíper. Vou arrumando aqui certinho. Se você não quiser passar essa costura aqui na borda do zíper, você pode também passar um alinhavo. Que eu tô passando a costura na máquina mesmo, para ficar mais rápido aqui a gravação do vídeo. Feita a costura, ficou assim. Agora eu venho pro outro lado e vou passar essa mesma costura na outra borda do zíper, ó, nessa posição aqui. Aqui nessa parte da emenda da costura, né, do encontro das costuras, é muito importante posicionar um alfinete certinho para você conferir e ter certeza de que a costura vai ficar certinho uma com a outra. Coloquei lá um alfinete para ver aqui se a costura tá batendo certinho. Depois que eu vejo que tá correto, é que eu venho aqui para a máquina e passo a costura. Deixo bem certinho e trago aqui para passar a mesma costura da borda do zíper, como eu fiz do outro lado. Vou arrumando bem aqui e passando. Passando aqui, ó, tiro o alfinete. Finalizo aqui bem no finalzinho do zíper, chegando em cima no colete do vestido. Ficou dessa forma. Agora eu vou trocar aqui o pezinho da máquina, colocar um pezinho próprio para zíper, ó. Já coloquei aqui o calcador e agora sim eu venho com uma costura bem próxima ao dentinho do zíper, para ele ficar aparecendo só a parte dos dentinhos mesmo do zíper. Passo aqui de um lado. E agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Mesma coisa aqui, ó. Preciso passar aqui um pouquinho o calcador. Passar ele aqui para a parte de cima, para continuar aqui a costura. Daí eu finalizo aqui bem no finalzinho do zíper. Esse zíper é um pouco grande, esse excesso eu corto depois. Feito isso, vou virar aqui para ver como que ficou, se ficou tudo certinho, ó. Tá tudo ok aqui a colocação. Agora eu vou fazer um acabamento aqui nessa parte de cima, dobro a pontinha do zíper e dobro para a lateral e prendo com uma costurazinha aqui na máquina mesmo. Você também pode prender com pontinhos à mão. Ficou dessa forma o acabamento, vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Certinho aqui, ó, o acabamento do zíper. Para finalizar, eu vou fazer a barra, fazendo 2 dobrinhas e passando a costura. Vou dobrando aqui mais ou menos 1 centímetro e vou passando a costura até finalizar aqui do outro lado, na outra parte da fenda. Finalizado aqui todas as partes de costura, a barra ficou assim.
Finalizado tudo, agora eu vou colocar aqui os botões. Além de colocar os botões, eu vou prender com os pontinhos à mão aqui, essa parte, que os botões ficam só como enfeite. Então, eu vou fazer tudo isso e volto para mostrar essa peça pronta para vocês acompanharem aí o resultado, como ficou. Bem, pessoal, aqui está o resultado da peça finalizada, o detalhezinho aqui do laço. Virar aqui a parte costa para vocês verem, ó, como que ficou. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.